Bom, pessoal, bem-vindos a mais um programa da Ropem TV. Hoje estamos aqui em casa, né, Rafael? Devido aí a essa pandemia, essa doença maldita aí que está judiando de muita gente, né? Então, com os decretos, com essas leis aí de município e estado, o povo está cancelando as provas, curso. Então, a gente está ficando mais quieto em casa também. Como o nosso programa, o intuito é comentar as provas e tá respondendo o pessoal, hoje a gente vai ficar respondendo as perguntas. É, verdade, Pedro. O pessoal aí fizeram bastante pergunta no Instagram e aqui até mesmo aqui no canal pra gente responder. Uberlândia também tá sofrendo muito lá com esse negócio dessa pandemia. Inclusive lá tem até um decreto municipal que tem até toque de recolher agora. 8 horas tem que estar todo mundo em casa, não pode estar nem na rua, né? Então a gente aproveitou, abriu uma caixa de perguntas lá no Instagram do Ropem TV. O pessoal da produção perguntou para vocês aí quais são as dúvidas, o que vocês queriam perguntar para o Pedro Borges. E a gente veio aqui hoje aqui na casa dele em Tupaciguara e ele vai responder essas perguntas aí para o pessoal. Deixa eu pegar aqui porque não dá para gravar todas de cabeça, então a gente anotou aqui. O Arthur Souza perguntou para o Pedro aqui quando que você vai voltar novamente no NAI para dar um curso lá, Pedro. E o NAI parece que você esteve lá recentemente. Aí ele está perguntando aqui, não sei se você lembra dele, Arthur Souza. Ô Arthur, tudo bom? Brevemente, né? Assim que vocês chamar, a gente retorna de novo aí no NAI. Turma muito boa. Top. O Gabriel Leão Teixeira também falou aqui, chique demais. Pedro, se puder falar um pouco de entrada de laço de pé e as dificuldades, é uma boa forma de entrar no boi. Então, eu acho que na pergunta dele aqui, ele quer saber uma facilidade para entrar melhor no boi, porque ele deve estar tendo dificuldade muito na entrada de boi, né? E você sempre fala muito para a gente zelar dessa entrada aí. O que é uma dica boa que você tem para dar para eles aí? Então, a dica de entrada de boi, de pé de boi aí, ela depende muito da soma de handicap, dos cabeceiros que vai puxar, os boi também, né? A soma mais baixa de boiada, se já é laçada, assim, tem vários detalhes. Como se for uma boiada aí que já for domadinha, e com certeza deve ser uma turma de handicap mais baixo. Eu acho que é amador, eu acho que é do handicap mais ou menos que eu correr laço. Sempre na lateral do boi uns 5 metros, não correr para trás do boi, sempre na lateral, não cercando o boi. O boi sempre, o peseiro tem que tocar ele, não cercar. Certo. Então correr essa distância aqui, 5 metros, talvez um pouco mais, 5, 6 metros, mas sempre na lateral. Sempre esperar o boi virar mesmo, para deixar o cavalo Esperar entrar, né? o boi Você virar fala, para né? você conseguir ver a virada do boi. Se correr muito perto, não vai conseguir ver a virada do boi. Eu acredito De repente os cabeceiros talvez atrapalhem um pouco na virada, né? Eu acredito que a dificuldade do Gabriel aqui, eu acho que é essa. Porque até eu como amador mesmo, os meninos treinam lá em casa, a gente tem muito isso. O cabeceiro laça o boi e a gente quer antecipar a entrada. Então quando ele tá tacando, o cabeceiro tá trazendo a corda no pito, a gente já tá liberando o cavalo. E você acha que não, esperar mesmo o boi virar, tracionar para liberar a entrada. Esperar mesmo, né? Porque aí ele vai ver o que ele tá fazendo e para ele laçar rápido aí é com o tempo. Primeiro ele vai ter que ver o boi e para dar uma laçada tranquila. Depois, com o tempo e com a margem de acerto que vai aumentar, aí ele vai correndo mais perto. Bom, Pedro, tem mais uma pergunta aqui. É do Júnior Nogueira. Boa noite, Pedro. Meu cavalo tá dando trabalho para reduzir no boi quando ele sai na tirada do boi. Ele quer ganhar para frente. O que eu faço para consertar isso aí? Então, certamente eu acho que tem que ver o freio, né? Se o freio não tá manso, é um detalhe. O outro, se o cavalo tá mal condicionado, ou foi mal domado, ou coisa assim. Ou então se não tá, ele mesmo não tá bambeando a mão esquerda antes da hora, entendeu? Não tá ajudando, porque na verdade a rédea é a direção do cavalo. Se o cavalo estiver bem condicionado, ele vai aonde você levar ele, aonde você dirigir ele, ele tem que ir. Importante aquilo que você falou, que a gente comentou aqui agora, né? Como deu essa pausa nas provas, devido a essa pandemia aí, você está montando bastante na tropa, não só no boi, né? Mas condicionando os cavalos, galopando, relaxando. Na verdade, isso mesmo, Rafael. Eu estou treinando muito pouco e estou achando muito bom. Meus cavalos estão quase todos fora do boi e eu condicionando meus cavalos. E eu acho que quando voltar, eles vão voltar bem melhor, porque a maioria dos meus cavalos é uma doma meia boca e já joga no boi. E agora ele está sendo domado de verdade.
Bom, é isso aí, pessoal. Uma dica muito importante aí, eu acho. Quando o Pedro comentou isso comigo mais cedo, eu já faço isso lá em casa também. Tem um rapaz lá que monta na tropa lá pra gente agora. Ele condiciona os cavalos, mexe em costela, não, porque o cavalo está domado não significa que ele não tenha que repetir aqueles exercícios de doma. Então é sempre bom estar condicionando o cavalo aí, galopando o cavalo, colocando ele para trabalhar, né, Pedro? Com certeza, o condicionamento é fundamental. O cavalo estando na sua mão, fica tudo muito mais fácil. O Rodrigo também mandou aqui, muito bom conteúdo. E para a pergunta para um próximo vídeo, queria que comentasse sobre laçadores canhoteiros. E se possui alguma dica para melhorar devido à dificuldade do esporte para o canhoto. Eu prestando atenção nas laçadas dos canhoteiros, eu gosto de prestar bastante atenção nas provas. E muitas das provas que a gente já foi, tem os canhoteiros que laçam muito bem. Eu acho que o canhoteiro ele tinha que apertar o cavalo mais na reta, porque aí ia limpar o boi mais fácil para ele. Porque o cavalo de canhoteiro ele tem que vazar o boi para limpar, né? Então é diferente. O cavalo que vira muito ali no boi, eu acredito que não é tão bom para canhoteiro. Mas se eu fosse um canhoteiro, eu passava para a direita. Igual já dei o exemplo que a gente tem campeão brasileiro que é canhoto e laça com a direita. Isso aí, a gente até falou sobre isso num curso que eu dei lá em Santa Vitória. Verdade. Você que perguntou foi o Rodrigo. Rodrigo, tá no card, tá aqui em cima aqui o link do programa que teve lá em Santa Vitória dos canhoteiros. Você falou mesmo, você tá bem lembrado, Pedro. Isso, falando aí agora. Vai né? lá, não perde não. Entra aqui no card e dá uma conferida lá. O Danilo de Januário também parabeniza eu e você pelo canal. Achou top demais, a linguagem muito boa e simples. Qualidade no tratamento, carinho com o assunto do esporte que amamos. Mostrando a cara de pessoas que se esforçam para elevar o nível do Team Hope. Parabéns e um abraço. Obrigado aí e um abraço. Continue seguindo a gente aí. Se não inscreveu, inscreve aqui no canal também. Obrigadão, Danilo. O Adriano perguntou, parabéns pela iniciativa, Pedro e Rafael. Não perguntou, na verdade, né? Também agradeceu aqui. Colocou aqui a TT Bodão. Valeu aí, Bodão. Um abraço. Pedro, sou muito seu fã. Consegue dar uma dica de treino de cavalete para peseiro evoluir nas suas laçadas? Essa é a pergunta aí do nosso amigo Thiago Queiroz. Também já é um assunto, né, Rafael, que a gente já deu umas dicas de cavalete. É só... Tá o card aí em cima também, clica, também. Vai lá. Que vai lá aqui. Não, top. Marcos Vinícius Borges. Fala como deixar a corda correr no pito com segurança, no laço de cabeça. Esse é o Marcos Vinícius. Tá com essa dúvida aí, Pedro. O que você tem para falar aí pra ele? Então, Marcos Vinícius, a corda de cabeça, na minha opinião, e vendo muito vídeo até dos americanos, como a gente já falou, né, que a base vem de lá, é um pessoal bem mais antigo no esporte, você vê que eles tranqueiam o boi, mas a corda não corre. Quando a corda está correndo, é sinal que você não está tendo o controle do seu cavalo. Então, a minha dica não é deixar a corda correr de jeito nenhum. Lógico, se for numa prova, para você ajudar o parceiro, aí eu até concordo. Vamos falar assim, é um recurso meio que errado, mas é um recurso. Mas o certo é não deixar ela correr de jeito nenhum. Talvez você vai deixar ela correr e pode correr risco até de perder a prova, você não conseguir segurar o boi. Então, o certo é laçar, enrolar e tentar controlar o cavalo para ter a segurança, para você não enrolar inseguro. Tem que estar com o cavalo na mão. E, igual você falou assim, às vezes num recurso, numa prova, você usa dar uma corridinha. Você acha que também no curso em Santa Vitória, lá você fala como organizar as boias, você acha que ela estiver organizada ali também, vai facilitar um pouco aí para não machucar caso venha precisar de um recurso desse numa prova, né? Justamente, se ela estiver arrumadinha, com certeza a chance de você machucar é zero, né? Ela vai correr, mesmo que o boi leve ela embora. As boias vão desmanchar ali uma por uma vai sem trançar dentro da outra. Sem trançar, sem dar o nó e amarrar. Não, top. O Nadson também falou, boa tarde. Às vezes quando estou laçando, olho muito pro pito da sela e outras vezes não. Será que é pelo dia ou confiança no dia de laçar? O que você acha que deve ser na enrolada, né? Não na laçada. Justamente, mas eu acho que isso aí é uma falta de confiança
E aí é normal também você olhar para o pito e se torna perigoso. Quando começa desse jeito, tem que tomar cuidado, aí tem chance de machucar. O certo é treinar o balanço, fazer um balanço lá e treinar, enrolar, e tem que tomar cuidado. Se for o caso, venda até os olhos. Põe uma venda nos olhos e deixa a corda correr na mão. Nunca medir força com o boi. A maioria dos laçadores quer pegar o boi, o pé do boi, e trazer no pito da sela. Então o segredo é pegar e deixar a corda escorregar e trazer ela sempre escorregando. Você entendeu? Nunca travar ela na mão. Deixa a corda correr. Engraçado, você falando aí nunca brigar com o boi, me veio uma cena aqui que eu lembrei uma vez, não vou lembrar qual prova que foi, mas foi o Sorriso, não sei se você lembra, num rodeio. Ele laçou o boi, perdeu a enrolada e não soltou, brigou com o boi. Ele chegou aí lá embaixo mesmo, assim, no chão, mas conseguiu levar o cavalo e ainda enrolar. Todo mundo achou que ele ia cair. Daquilo lá esquece, né? Não tenta não, que é fria. Perigoso. Tem uma pergunta aqui também da Yestin Hope. Esse menino da Yes tá perguntando aqui, quais são os top 5 cabeça e pé na opinião de vocês? Aí eu vou deixar pra você ir, porque essa aí não pode comprometer, né? Porque tem muito laçado bom demais. Eu acho que não dá nem pra tirar 5, né? O que você acha? Não, eu acho que os laçadores são bem igualados. A diferença, eu acho que tá na tropa. Talvez o diferencial, na minha opinião, é o cavalo. Eu não gosto de comparar laçador. Um exemplo, vamos comparar só um exemplo, uma base aqui. Quem é melhor? Uma pergunta, o bode ou o Filipinho? Eu acho que os dois destaque, duas pessoas muito habilidosas, todos dois montam bem, tá laçando bem, tá montando bem. Eu acho que talvez um vai ganhar numa prova, nos parceiros pode destacar, entendeu? Eu acho que todos são bons. Se você pegar aí os 5 handicap alto da cabeça e os 5 handicap alto do pé, bem padronizado, na minha opinião, o diferencial vai ser o cavalo, que vai fazer a diferença. Talvez também o dia, porque pela sorte dos boi, não adianta nada, os caras muito habilidosos, mas a mesma habilidade de um e de outro, um pega os boi bons e o outro pega uns boi mais difíceis, também é o que acontece muito. Que a gente vê acontecendo, vê acontecer né? muito, justamente. Mas... Às vezes tem uma dupla, eu vou dar um exemplo aqui também daquela prova de Tumbiara. Você e o Luiz Duarte era uma das duplas, assim, daquele desafio que o Ricardinho fez, que era uma das duplas que era destaque. Falou, não, pelo menos vai estar lá na final e não conseguir chegar na final, né? Teve dupla de somatória 3 ou 4. Bem mais baixo. Bem mais baixo, chegou na final. E os favoritos, que eram uma, que era você e o Luiz não chegou. Chegar. Talvez um pouco por causa até da boiada, né? Comentou da boiada aquela vez. Isso, vai de boi, de dia, de cavalo, de sorteio. Entendeu? Mas eu acredito que os laçadores são bem padrão, tem uma turma muito boa aí. A Hope Style tá perguntando aqui, qual o handicap do Pedro Borges na cabeça e no pé? 7 no pé e 5,5 na cabeça. Também tá o card aqui do nosso primeiro programa, acho que a gente falou isso aí, né? Já tem aí, não sei, vários anos aí, lá fala até a data que você foi 7 boi e até hoje mantém aí no 7 boi no pé, né? Gabriel também faz uma pergunta. Pedro, em uma laçada de pé, quando você acha o ponto certo para liberar o seu cavalo? Eu acho que é quase a mesma coisa da primeira pergunta, né, Pedro? Eu acho que é a entrada do boi, Não, né? assim, Rafael, é outra coisa que eu uso diferente. Um exemplo, para a prova, quando eu chego aí numa prova, geralmente o meu cavalo já tem uma base de no mínimo uns 3 anos de treino. Então, automaticamente, ele já vai estar sabendo o ponto. Eu, na minha opinião, se depender de você ficar indo em boca de cavalo muito e ajudando em prova, em qualquer modalidade, vai ser difícil de você ganhar, entendeu? Eu acho que o cavalo tem que estar bem condicionado, bem preparado para te ajudar, tá sabendo fazer essa entrada aí, entendeu? É igual eu te falei, depende muito de handicap, como se eu tiver no pé, eu sei que meus cabeceiros puxam muito, eu viro o boi rápido, então eu gosto de correr perto, e meus cavalos treinados para correr perto. O peseiro tem que ver o boi virar, eu acho que o ponto certo da laçada do pé é você conseguir ver o boi virar e liberar o seu cavalo. Nunca liberar o cavalo antes do boi virar. Se você tiver que ajudar o cavalo, você segura ele, a hora que o boi virar, você libera. Aí a próxima pergunta aqui é do Gabriel, eu acho que é até continuação daquela mesma. Ele fala aqui uma laçada de pé mais rápida ou mais lenta, quando você
acha certo liberar o seu cavalo. Assim, pelo que eu laço já, e você sempre me fala, eu acho que nem não é a liberada do cavalo, né? E sim o boi tá pronto para ser laçado numa laçada mais rápida, né? E a corrida, né? Vamos supor, igual eu te falei, eu gosto de correr mais perto, mas não é o que eu indico para a pessoa que está começando. Se eu correr longe na minha categoria, dificilmente eu vou ganhar. Você vê a última prova que nós nós ganhou com 6 boi, média 5,001. Como é que você vai conseguir fazer uma média dessa correndo 5 metros do boi, que é o que a gente pede? Entendeu? Mas certamente se fosse uma prova de handicap baixo, não ia dar essa média, né? O boi não sai pronto, né? A verdade é essa, na somatória mais alta, eu falo que o boi ele já sai pronto. A laçada ela acontece mais rápido por causa da tirada. No amador não, o boi ele tende a balançar mais, o pé ficar um pouco indeciso. Você não sabe se você tá para lá, para cá, então demora mais. Por isso a distância mais um pouco na entrada para depois tocar e chegar laçando. Saulinho também pergunta aqui. Falam mais do crescimento do laço em Moares, Pedro. O Pedro foi lá em Iporá e viu a dimensão, que é o laço de Moares. Ô, Saulinho, obrigado aí de você estar perguntando aí e acompanhando o nosso canal. Saulinho que é uma pessoa que incentiva muito as mulas, um cara muito gente boa. Rafael, eu falar a verdade, eu sou suspeito, eu gosto de mula e eu achei assim, foi uma experiência incrível, cara, porque as mulas lá é melhor que muitos cavalos que a gente monta. Elas realmente é habilidosa e corre. Falar igual os cavalos, se comparar com os cavalos de prova nosso, não, mas não fica tão longe não. As mulas realmente, as boas são boas, viu? E esse evento de Iporá aí é o maior do Brasil, né? Lá assim, em Moares, tem outros aí, mas nada que chega justamente, e lá assim, a gente não foi feliz e não foi tão feliz que eu tinha a terceira e a quarta melhor média, a terceira e a quinta melhor média da final e os 2 cabeceiros meu errou. Mas foi muito legal, cara, é uma coisa diferente, foi uma experiência diferente. E até vai ter um evento agora em Barretos, que vai reunir uma turma muito boa lá e vai dar as mulas boas de novo. Com certeza os maiores criadores de mula e vão estar lá. Ali em Perdizes também teve de Paint Horse, né? Que era a categoria só pente, né? Você participou lá também, o Felipe também. Isso, teve, então né? Em Perdizes na verdade foi o nacional do pente, né? Então é tipo o nacional do quarto milho. Teve lá. E assim, agora já é uma pergunta minha, eu já vou aproveitar a deixa e vou fazer uma pergunta. Qual que você acha, assim, se fosse pra você acha que o quarto-milha realmente é o top pular, assim, dupla? Ou você acha que essas outras categorias, o Paint Horse e os Moares também, consegue laçar junto com o quarto-milha? Ou você acha que não? Realmente não tem que ser provas separadas, tanto do Paint Horse, do Moares e do quarto-milha? Eu acho que isso aí varia de animal para animal. No quarto de milha, eu acho que vai ter um número maior, eu não sei se é um número maior por ter um número maior de cavalo no Brasil, da raça, então acredito que eles destacam mais. Com certeza um número bem maior que as outras raças no laço, ou qualquer prova de velocidade, porque tem um número bem maior, mas assim, a gente já teve cavalo pente e tem cavalo pente competindo aí hoje, que eles competem de igual com o quarto milha e muitas vezes até ganha as competições. Então tem muito cavalo pente que, na minha opinião, é igual, os cavalos bom pente é igual os cavalos bom quarto milha. Já a mula é uma coisa assim que é bem uma novidade, então tem um número bem pouco, mas eu acredito que vai ter ainda mula para competir com os cavalos. O Leandro ali também, Leandro Mendes, perguntou aqui, Pedro, fala um pouco aí da sua carreira, qual cabeceiro que você mais ganhou? E ele pergunta aqui também, completando a pergunta anterior, se sua ida para São Paulo foi um divisor de águas na sua carreira. Bom, na verdade eu sempre ganhei bem com todos. Até a gente estava conversando ali mais cedo, na verdade eu não tive fase ruim no laço. Não tive época ruim que eu não ganhei, já tive fase mais difícil, que eu não tinha cavalo, pegava cavalo emprestado. Sofri bem, né? O caminho meu não foi diferente de nenhum outro laçador que está começando.
Mas ainda para mim teve uma vantagem, que meu pai já laçava, então me incentivou e me carregou bem nas provas. Assim, foi um grande apoiador, mas foi sofrido. Para nós também não foi muito fácil, mesmo pela condição financeira, não ser alta, porque é um esporte que tudo é caro, né, na verdade. E na verdade, para nós se tornou uma profissão, né? Então eu sempre ganhei, assim, sempre me dei bem com todos os parceiros que eu lacei bastante tempo. Mas eu acredito que a pessoa que eu mais ganhei foi o Dé, porque foi um parceiro de mais tempo, né? Então a gente ganhou muita prova junto. Mas ganhei bem com todos. Então eu acho que talvez, por correr mais prova, eu acredito que deve ter sido o Dé, que eu ganhei mais prêmio. E aí, assim, muitos de nós sabem que você teve para São Paulo. A minha ida para São Paulo, Rafael, com certeza foi muito bom para a minha carreira, porque São Paulo é o centro. Querendo ou não, você mora 50, vamos supor, a gente hoje está em Minas. Então nós já sai de casa com 600 quilômetros para a prova, que é 300 para ir, 300 para voltar. Então São Paulo não, você sai 60 quilômetros, é 100 quilômetros, é 50 quilômetros. As provas longe lá é 300. 300 para ir, 300 para voltar, que é 600. Mas foi muito bom. Tipo assim, a região tem número de laçador de handicap mais alto muito maior que aqui, entendeu? Aqui ou que qualquer outro estado. São Paulo é o berço do T-Hope, né? A gente até brinca assim, fala que... Pra te falar a verdade, ele é o ninho, né? Eu acho que São Paulo é o berço do cavalo. Não só do T-Hope, não só do T-Hope. Se você pegar todas as modalidades, São Paulo em número, em qualidade, assim, em gente que de handicap mais alto, tanto no tambor quanto timpani, eu acho, quanto qualquer outra modalidade. E São Paulo é um estado muito grande, né? Por ser um estado muito grande, é muita cidade perto, poucos quilômetros, igual você falou, 60, 80, 70. E São Paulo também, cidade. Assim, uma coisa muito interessante, que São Paulo, toda cidadezinha pequena tem um estádio de rodeio, então eu acho que é um negócio que é bem de tradição mesmo, entendeu? É muita tradição. Todo lugar tem um recinto, vamos supor, aqui para nós todo lugar tem um parque de exposição. Lá não, toda cidade tem o clube de rodeio, o recinto de rodeio. Certo. Bom, Pedro, temos aqui também uma pergunta do Rodrigo Oliveira. Como parar com o vício de parar com a mão? Ele escreveu o vídeo aqui, mas é vício de parar a mão. O laçador que vem e dá aquela parada. Então, Rafael, isso aí a gente escuta muito mesmo, assim, muita pergunta em curso. Eu, na minha opinião, eu não acho errado parar a mão, para te falar a verdade. É um sinal até bom. Se ele está parando a mão é porque ele vê que talvez o giro dele está mais acelerado e ele está fora do pulo do boi. Ele diminui a corda para a mão, no caso, né, para tentar pegar o pulo e laçar. Só que eu acredito que ele está errando porque deve estar abrindo o braço, alguma outra coisa. Mas não deve estar errando só por estar parando a mão, não. Entendi. O Gil Neto também pergunta aqui, uma dica por estar empaletando demais boi. Geralmente, paletar boi é fácil você monitorar isso aí. Ou você está correndo muito atrás do boi, ou puxando a ponta da corda, ou soltando boia de perto. Então é uma das três coisas que está acontecendo, ou talvez até as três. Você acredita para diminuir aí, cavalete vai ser um recurso muito bom. Laçar mais de lado, pôr a ponta da corda sempre para frente e não puxar a ponta da corda. E treinando isso no cavalete. A cavalete ajuda muito em posicionar o cavalo, né? Na hora do cavalo, ele tem que posicionar o cavalo na lateral do boi, não deixar ir muito na bunda, não. Não, top. Aí, Gil, tá aí também, vamos largar o card em cima aí, você vai lá e dá uma olhada que a gente falou, tem um programa do Pedro ensinando a bater cavalete de cabeça. Justamente, eu acho que também no curso Santa Vitória a gente comentou, deve ter comentado sobre isso. De cavalete de cabeça, né? O Igor Ferreira também fala aqui, sem perguntas, apenas agradecimento por ter tido a oportunidade de conviver com vocês. Conheci o Igor também aqui no Pedro, um abraço, Igor. Valeu, Igor. Obrigadão aí. O Igor me ajudou muito aqui. Pedro, o Washington Frank também perguntou aqui, os profissionais do laço, tem algum preconceito com quem está começando agora? Eu acredito que não, que os profissionais, para virar profissional, certamente ele passou pelo mesmo caminho de quem está começando e foi sofrido, porque o laço é um esporte muito de muita dedicação, né, para o pessoal chegar até o profissional.
talvez o povo pode até pensar que o fulano é metido, ou é isso, ou é aquilo, mas se conviver vai ver que não é bem assim não. Eu acho que talvez já as provas mesmo separa, porque, vamos supor, é dia diferente, então a gente não mistura por isso. Talvez se o povo soltasse umas provas mais curtas, que desse para fazer as provas no mesmo dia, entendeu? Eu acho que ia mudar um pouco isso aí. Eu acho que de jeito nenhum, o povo... A prova que você tá falando aí, essas provas amador que tá tendo, esses bolão todo mundo aberto, né? E justamente, tá correndo com os amadores, né? Aí já aumenta a convivência, né? Ali já vai misturando, então aí é bom que conhece melhor, mas eu acho que não. A turma profissional é bem ajeitada. Cláudio Davi também deixa uma pergunta aqui, nossa amiga de Araguari. E aí, Cláudio Davi, um abraço também. Como o iniciante pode subir de handicap e se profissionalizar? E ele também fala aqui, daria emprego a um iniciante que quer ser profissional? Bom, então vamos lá para a primeira, né? É muita dedicação e procurar estar sempre perto de gente que já é profissional. Isso aí vai ajudar muito. Eu acho muito difícil uma pessoa subir de handicap, não vou nem falar chegar no profissional, mas ir crescendo no laço sem estar perto de um profissional. A maioria dos profissionais que virou profissional estava sempre perto de outro profissional. E claro que a minha casa aqui, a segunda pergunta, né? A minha casa aqui sempre vem gente desse jeito. O pessoal vem, aprende a montar, ajuda a treinar, treina com a gente e em troca trabalha aí também, né? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Porque senão fica muito comprido o programa e você que não fez sua pergunta, faça aí as perguntas, que isso aí que é o conteúdo bacana do nosso programa. A gente quer estar respondendo bastante pergunta e, né, Rafael? É isso aí. Tirando as dúvidas. Você que ainda não fez sua pergunta e está com a sua dúvida, não esquece, deixa aqui nos comentários aqui embaixo as suas perguntas que no próximo programa a gente vai responder. Desculpa aí, quer pedir desculpa, né, pessoal, que a gente não respondeu porque não deu tempo. E vai ser respondido. Vai ser respondido. É porque senão o programa vai ficar muito extenso e fica um pouco cansativo, eu acho, para quem está assistindo. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho aí e até terça-feira que vem. Até terça-feira. Arrasta pra cima.